Tem uma pergunta para você. Você sabe me dizer se a quantidade de alimento que a gente produz atualmente no mundo todo, ela é mais que o suficiente para alimentar todo mundo? Ela é exatamente a quantidade para alimentar todo mundo ou ela é menor do que a quantidade necessária para alimentar todo mundo? Meu nome é Rodrigo Suzuki, sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo e hoje a gente vai ver a atividade 4 sobre o uso de agrotóxicos e o impacto na saúde humana e no ambiente. A gente vai trabalhar também a ODS Fome Zero, Saúde e Bem-Estar, Consumo e Produção Consciente. Então vamos lá que eu já falo a resposta. Então eu tenho aqui, voltando para a pergunta do começo do vídeo, sobre a quantidade de alimento que é produzido no mundo, né? Quem acha que é a letra A, menos que o necessário, B, apenas o suficiente, ou C, mais que o suficiente para alimentar todo mundo? Eu acho que muita gente deve estar pensando que a letra A, que é menos que o necessário, porque tem muita gente com fome. Mas a verdade é a letra C. A gente tem mais que o suficiente para alimentar toda a população mundial. E olha só esse gráfico. Toda a comida produzida no mundo, de toda ela, 1/3 é jogada fora. Então a gente desperdiça muita comida. Tem países que desperdiçam mais, países que desperdiçam menos. Infelizmente o Brasil está num país que desperdiça bastante, né? Aí nós temos o mapa mundi com o Brasil em vermelho, né? E o Brasil ele tem uma área muito privilegiada para a produção de alimento, tá? Então não é porque a gente não consegue produzir alimento suficiente, a gente produz muito alimento também. Se você comparar com os países em volta, você vê que o Brasil ele é gigante, né? A nossa região é muito boa para plantar, para criar gado, né? E produzir não só alimento, mas como produtos que vão ser utilizados na indústria também, né? E você deve ter visto também que existe uma dificuldade, às vezes, da gente conseguir conservar os nossos alimentos, por causa dos fungos e das bactérias que nós falamos nas outras aulas. Mas aqui o problema é um pouco diferente. Por quê? Numa plantação, né, ocorre ataque de pragas também. Então fungos podem atacar as plantas, né, que estão sendo plantadas ali, ou, por exemplo, também algumas larvas podem comer essas plantas. Isso é um problema, porque a gente não consegue pegar a planta que está crescendo e colocar na geladeira. A gente não consegue conservar dessa forma. A gente precisa de outros métodos, certo? Aqui tem uma imagem de alguém trabalhando numa fazenda e passando esse pó branco aí nas plantas. E não sei se vocês sabem, mas isso é um pesticida, né? Para que serve? Para matar essas pragas. Então agora que a gente tem o pesticida, vai ser tranquilo, né? Porque a gente tem a produção grande, as plantações às vezes podem ser atacadas, mas isso não vai ser o problema, né? Mas não é bem assim. Esses pesticidas e outros agrotóxicos, eles vão sim matar as pragas, mas eles podem causar efeitos muito danosos. Porque o uso incorreto dos agrotóxicos pode gerar vários tipos de contaminação, seja da água, do solo, causar problemas em animais e plantas e até na saúde do homem. Mas só voltando um pouquinho, como eu falei, a produção de alimento no nosso país e mesmo no mundo, ela é mais que o suficiente para alimentar todo mundo. Então por que, mesmo com todos esses agrotóxicos, todas essas técnicas ali, a gente ainda tem o problema de fome? É mais um problema de distribuição e de desperdício do que qualquer outra coisa, né? Acontece que também o uso de agrotóxicos, realmente, como eu falei, é um grande problema. Aqui tem algumas fotos de alguns efeitos nocivos do uso de agrotóxicos. Então, peixes acabam morrendo, porque mesmo que seja usado na plantação, se ocorre chuvas, essas águas acabam varrendo esses agrotóxicos e levando para outros locais que podem causar muitos danos. Má formação até de alguns animais, né, por conta de impactos do uso de agrotóxicos de forma indiscriminada às vezes. Então você tem problemas no meio ambiente, mas também na saúde humana. No meio ambiente, os seres vivos, né, plantas e animais, e também água e solo. Isso vai prejudicar até, às vezes, o crescimento de outras plantas. Na saúde humana, a pessoa que trabalha diretamente com o uso de agrotóxicos pode acabar se intoxicando. E também o consumidor. Ou seja, você em casa, ou eu,
mesmo que a gente não esteja em contato direto com o uso de agrotóxicos ou nas plantações, podemos acabar recebendo alimentos que estão contaminados com esses agrotóxicos. O tamanho da propriedade dos agricultores também vai influenciar muito na quantidade que eles usam. Porque pensa bem, se eu tenho uma propriedade menor, é mais fácil controlar as pragas. Quanto maior a propriedade, mais difícil. Né? Então, grandes propriedades de terras, como a gente tem muitas vezes no nosso país, são responsáveis por um uso de agrotóxicos muito maior. Às vezes, eles precisam recorrer até aviões para despejar o agrotóxico em cima de toda a propriedade. E pensa se isso vai cair exatamente em cima da praga. Não vai. Né? Não é um míssil teleguiado isso aí. É quase jogar uma bomba. Né? Você pode afetar diversos organismos, às vezes que não tem nada a ver, pode afetar o meio ambiente e também a saúde das pessoas que estão lá perto. Ah, professor, mas o Brasil é um país muito grande. A gente precisa dos grandes agricultores para alimentar todo mundo. Isso também é uma coisa que não é exatamente verdade. Existem muitos agricultores familiares, que são agricultores que têm um terreno menor, mas eles produzem bastante alimento. E as grandes produções de alimento, né, as grandes fazendas, na verdade, não estão preocupadas em produzir o alimento que vai na nossa mesa todos os dias. Eles produzem outras coisas. Né? Por exemplo, existem, obviamente, aqueles grandes produtores de arroz, milho, que realmente vão ajudar na nossa alimentação. Mas tem muitos produtores que produzem soja. E que eu saiba, ninguém come soja todo dia. Né? Essa soja é utilizada para muitas outras coisas, que não só alimentação. Por exemplo, algodão também, cana-de-açúcar, café. Por mais que as pessoas tomem café, os adultos, né, muitas vezes tomem todo dia, não é um alimento que a gente come, que faz parte das nossas refeições. Ninguém toma caldo de cana todo dia, por mais que adora, né, porque é feira. Né? Mas enfim, os pequenos agricultores, eles vão ser responsáveis por produzir praticamente a maior parte das verduras, frutas, legumes, feijão, né, ervilha, grão de bico. Tudo isso faz parte da agricultura familiar, então produtores menores mesmo. Tá? Claro, produtores menores acabam usando agrotóxicos, alguns usam agrotóxicos, sim. Né? Porque um produtor menor não é que ele tem um quintalzinho dele. Ele tem uma área que é grande, mas não é gigantesca. Né? Mas ela é grande. Então, realmente, às vezes, eles utilizam agrotóxicos. Só que é mais fácil de você fazer uma agricultura livre de agrotóxicos, ou seja, uma agricultura orgânica, sendo um produtor um pouco menor. Existem também casos de agricultores grandes que conseguem fazer agricultura orgânica, e é algo que está crescendo no mundo. E para fechar, eu queria falar aqui um pouquinho, ler essa tirinha com vocês, que está no caderno, no Trilhas, na verdade, né, um de vocês, falando... o Armandinho, ele pede 3 kg de batata inglesa, por favor, que ele fala que, na verdade, a batata inglesa é sul-americana, e aí o dono da lojinha pergunta se é com veneno ou sem veneno. Né? Óbvio que a gente quer sem veneno, né, gente? Muito melhor. É melhor pra gente, faz menos impacto no ambiente e na saúde de todo mundo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, entra no Google Sala de Aula, manda um e-mail para sua professora ou professor, e é isso aí, até a próxima, tchau!